Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao 19. Marcos, capítulo 3, versículo 7 ao verso 19. Acho que as crianças até 4 anos podem acompanhar a equipe de professores. Vamos fazer a leitura então, Marcos, capítulo 3, a partir do verso 7. Vamos ouvir atentamente. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimir, pois curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis, e vieram para dele. Então designou 12 para estarem com ele e para nos enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Rogue a Deus que fale ao seu coração neste instante, que tire toda a distração, toda a preocupação, que te dê coração aberto e humilde para ouvir a instrução do nosso Deus. Senhor, Pai querido, nós pedimos a tua ajuda, depois de ter declarado, cantado, louvado, orado ao Senhor, servindo e agradecendo a Ti. Nós agora nos preparamos para ouvir a tua palavra. Nós rogamos, fale conosco e nos ajude a ser atentos à tua instrução, que o teu Espírito aplique a tua verdade em nossos corações, para que sejamos transformados segundo o teu querer. Em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, qual foi a última vez que você viu uma grande multidão? Qual foi a última vez que você esteve em uma grande multidão? Nós vivemos em uma época, mas olhando para a palavra de Deus, registros históricos, não é novidade, não é algo novo nessa época, sempre foi natural do ser humano se aglomerar quando algo diferente, importante, especial está acontecendo. O grande músico com talento excepcional, nos dias de hoje não tão excepcional assim, atrai muita gente. E multidões seguem essa pessoa para ouvir o que aquela pessoa tem a oferecer, um concerto musical. Um grande palestrante, uma sabedoria incomparável, mas talvez nos dias de hoje nem tão sábio assim, também atrai grandes multidões. Um evento, um pensamento, um movimento, o ser humano sempre gostou de ver o que está acontecendo, de fazer parte da grande festa. A necessidade de estar junto, de estar no meio, de saber o que está acontecendo, de não se sentir excluído, é algo natural de todos nós.
Por isso que a Bíblia nos conta que onde Jesus ia, não era incomum que uma multidão o seguisse. Jesus era alguém que tinha uma mensagem diferente de tudo que já foi ouvido. Jesus era alguém que tinha um poder que ninguém jamais tinha visto coisa parecida. Jesus já demonstrou sua sabedoria, sua autoridade, já ensinou como ninguém ensinava, curou como ninguém curava, expeliu demônios como ninguém conseguia fazer. A sua fama se espalhava e a multidão só aumentava. Mas Marcos nos conta que depois que Jesus curou o homem de mão ressequida na sinagoga, Jesus teve que fugir diante da perseguição dos fariseus que queriam matar a Jesus, e ele vai para o mar, uma região que ele já tinha estado antes, que ele já conhecia, perto do mar da Galileia, e uma multidão o segue. Mas nós percebemos, porque Marcos nos conta essa história e o chamado dos 12 discípulos juntos, e nessa multidão tinham estranhos e tinham discípulos. Essa multidão tinha muita gente que nós vamos chamar de forasteiros. Pessoas de longe, pessoas distantes, pessoas que apenas queriam saber o que estava acontecendo, ser parte da grande festa. E havia também discípulos. Em outras palavras, olhando para esse texto, nós vamos aprender forasteiros e discípulos. Uns distantes buscam o poder de Jesus. Outros, chamados por Jesus, vivem perto de Jesus. Veja, Marcos nos conta os dois episódios, e nós já vimos isso. Marcos tem essa tendência de, primeiro, narrar as coisas em ritmo acelerado. Marcos conecta acontecimentos um após o outro, deixa alguns detalhes de fora e vai direto ao ponto, falando o que aconteceu. Marcos comumente usa a expressão imediatamente, para que o leitor leia dessa forma, em um ritmo bem compassado, acelerado. Marcos está juntando as histórias. Nós vimos que no capítulo anterior e no começo do capítulo 3, Marcos juntou diferentes confrontos de Jesus com os fariseus. Jesus curava e os fariseus o criticavam. Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo e os fariseus criticaram a Jesus. Jesus caminhando no sábado, os discípulos comem grãos da terra e Jesus é criticado. Na sinagoga, o homem está doente, enfermo, com a mão ressequida, Jesus cura e Jesus é condenado e precisa fugir. Depois então de sair dali, por conta dos fariseus que queriam tirar a vida de Jesus, Marcos nos diz que Jesus foi para o mar com os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. A multidão que Marcos conta aqui ela é maior e diferente das outras. Não é a primeira multidão que nós vemos indo atrás de Jesus, mas agora nós temos uma multidão não internacional, mas de diferentes cidades, de várias regiões. Marcos nos diz que vieram pessoas da Judéia, pessoas da Galileia, pessoas de Jerusalém, pessoas da Idumeia. Idumeia era uma cidade ao sul de Jerusalém, consideravelmente distante, pessoas que estavam além do Rio Jordão, uma distância também considerável, e os arredores de Tiro e Sidom e vários lugares. Uma grande multidão segue Jesus. Talvez a maior multidão que nós vemos no Evangelho de Marcos até agora, até esse ponto. E a multidão, como você já deve saber, talvez você goste de estar no meio de uma multidão, ou talvez você não goste, mas quando tem muita gente querendo ver a mesma coisa, o que acontece? As pessoas começam a ser pressionadas, é aquele empurra, é aquele sobe, desce, pisa, e tem gente que gosta disso. Eu não consigo imaginar o porquê, mas era uma situação, muita gente querendo ver a Jesus. E aí você acrescenta o fato de que Jesus era poderoso como ninguém foi. Jesus é e tem todo o poder, e Jesus curava. E Marcos nos diz que todos que viam tinham alguma enfermidade, Jesus estava curando. Jesus estava curando a ponto então que as pessoas agora queriam, de qualquer modo, se precisasse empurrar centenas de pessoas, tocarem Jesus, para que o poder de Cristo também curassem essas pessoas. A pressão da multidão é tanta que Jesus falou um plano, fala: olha aos seus discípulos,
Já deixa o barco preparado. E se eu precisar, eu subo no barco e a gente tenha mais espaço no mar. Porque a multidão está pressionando. Jesus, sábio, ciente do que poderia vir a acontecer, já deixa o plano preparado. Mas a questão não é o plano, não é a sabedoria de Cristo nesse ponto. A gente pode falar disso outro dia. O que eu quero chamar a atenção é exatamente esse contraste, porque até o versículo 12 nós temos Marcos falando dessa multidão. Muitos enfermos, alguns até demônios, ou pessoas possuídas por espíritos malignos, por demônios, e Jesus cura, Jesus expele os demônios. Uma grande multidão vai até Jesus e tem os seus desejos atendidos. Mas depois Marcos nos conta o que Jesus faz com os discípulos. E esse contraste é algo importante para as nossas vidas. Porque nós devemos nos perguntar, nós somos forasteiros, estrangeiros, ou apenas mais um dessa grande multidão que segue a Jesus, ou nós somos discípulos de Jesus Cristo? Com quem nós nos parecemos mais? Vamos ver as características. Forasteiros, estrangeiros, a multidão busca o poder de Cristo. Em momento nenhum, Marcos diz que a multidão veio, ouviu a palavra e se converteu. E louvou a Deus e adorou. Como outros fizeram depois de ser curados. Veja os milagres que Marcos já contou. Pessoas eram curadas e pessoas se levantavam em louvor a Deus, exaltando a Deus pela cura. Aqui nós temos um monte de gente sendo curada. Uma multidão. Mas eles talvez nem ouviam o que Jesus falava, ou nem se importavam com o que Jesus estava falando. Eles só queriam o que era bom para eles, aos olhos deles. Só queriam a cura, só queriam o poder, só queriam que o espírito maligno fosse expulso. É irônico que uma multidão vem até Cristo. E quem são os primeiros que dizem: Tu és o Filho de Deus? Os demônios. As pessoas reconhecem que em Cristo há poder, que em Cristo há cura, mas não dão o braço a torcer dizendo: Cristo é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Os demônios chegam a essa conclusão primeiro, mas a multidão busca Jesus, ou melhor, busca o poder de Jesus, e são curados. Muitos são curados, só de tocar em Cristo eram curados. Mas em momento nenhum buscaram a Cristo, ao Senhor Jesus, apenas ao poder de Jesus. Por isso eu volto a perguntar: você aqui nesta noite, você busca a Jesus ou ao poder de Jesus? Qual é a diferença? A diferença é básica. Você se contenta em ter Cristo na sua vida, ou você precisa ter Cristo, uma promoção, saúde, uma família bonita, muito dinheiro, férias todo ano, uma casa boa? Você se contenta em ter Jesus, ou você precisa de Jesus mais uma lista de inúmeras coisas que nunca vai chegar na vida? Para você, a felicidade está em Cristo ou está nas coisas que Cristo pode te dar? Porque veja, Cristo pode te dar casa boa, emprego bom, família bonita, proteção, prosperidade, saúde. Cristo pode te dar a cura. E Cristo faz isso muitas vezes. O nosso Deus é um Deus bondoso que derrama bênçãos sem medidas. Mas se Deus não quiser te dar nada disso, te der Cristo, isso basta? A resposta para essa pergunta vai ser a mesma resposta. Você é um forasteiro, alguém na multidão em busca de algo diferente e legal, ou você é um discípulo? Você busca Cristo ou ao poder de Cristo? Você busca Jesus ou aos milagres que Jesus pode fazer? Não se engane. Esse mesmo acontecimento acontece nos dias de hoje. Saia por aí e procure igrejas que prometem os milagres de Cristo. E não falam nada sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o Evangelho, mas falam muito do poder de Jesus, das bênçãos. E você vai ver multidão. Pregadores que anunciam essa mensagem arrastam multidões de diferentes cidades, de diferentes lugares.
Porque estão prometendo que o mundo quer a cura, a prosperidade, a vitória, a bênção. Culto da vitória. Quarta-feira do milagre. Dia tal do poder. Queridos, não podemos generalizar com toda certeza, pela graça de Deus. Há muitos cristãos, discípulos, nestas igrejas, que ouvem essa mensagem. E mais uma vez, isso aqui não é uma mensagem que diz Jesus nunca vai te dar nada disso. O cristão só sofre, crente só vive e nasce sarjeta. Não é isso. Deus é bom, Deus dá boas dádivas, Deus abençoa. Não tem problema pedir essas coisas para Deus. O problema é se isso é o que você mais deseja, se isso é a sua prioridade, se isso é o seu anseio, se isso é o que você pensa. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. O discípulo verdadeiro tem Cristo, isso basta. Porque ele sabe que se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. E se eu tiver tudo sem Cristo, eu não tenho nada. De nada vale. Essa é uma pergunta muito séria e nós precisamos pensar profundamente nela. Porque, veja, não somente tem a questão do interesse, é mais fácil ser um discípulo da multidão. É até mais agradável. Eu cresci na igreja e eu sempre gostei dos acampamentos, dos congressos, das festas. Como adolescente, gostava das programações com música alta, jovens de vários lugares. Não faltava um, dormia na chuva, na barraca, e esquecia de trocar o lençol, e era uma bagunça. Mas gostava. Isso é só o meu exemplo. É natural, porque os momentos de festa, de multidão, de alegria são agradáveis. Mas sabe o que é ser um discípulo de verdade? Não é só participar dessas coisas. Não é só adorar a Deus no meio da multidão. Quando você está a sós, você adora a Deus. Você pensa em Jesus, na caminhada, na marcha para Jesus que existe. E também no seu quarto, quando você está sozinho. Você busca a Cristo quando milhares de pessoas estão buscando, ou aparentemente buscando, e você também busca a Cristo quando você está sozinho. Na sua igreja, nas reuniões de oração, que tem 6, 7, 10 pessoas no máximo. Agora, orar no monte, orar no lugar onde tem muita gente, na sexta-feira do poder e do milagre, todos querem. Fazer parte da multidão é muito mais fácil do que ser um discípulo de Cristo. E Marcos nos conta, a multidão veio até Cristo. Foi curada. Foram abençoados. Viram, testemunharam o poder de Deus. Mas não se prostraram aos pés de Cristo, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei dos Reis. Tu me deu o que eu tenho, mas eu quero o Senhor. É o Senhor. Por isso que Marcos nos conta, depois disso, depois que Jesus curava, a multidão pressionava, tinha um plano no barco para a segurança de Jesus. Jesus sobe um monte e chama quem ele quis para ele com ele. E aqui nós temos os 12 apóstolos sendo nomeados, tendo o seu nome registrado, para que todos saibam quem eram e que realmente eram 12. O que é interessante da forma que Marcos nos conta é, primeiro, é Jesus quem chama. Nós já vimos que isso é diferente de todos os outros mestres da época. Antigamente, os alunos escolhiam o mestre. Você ia se tornar um discípulo de um grande sábio, de um mestre, de um professor da lei, das letras, das ciências da época. Você escolhia entre as opções disponíveis quem seria o seu mestre. Você ia até ele e falava: olha, eu quero que você seja meu mestre, eu vou ser seu discípulo, e assim por diante. Jesus não é assim, Jesus é quem escolhe, Jesus é quem chama. E Marcos nos diz, ele chamou quem ele mesmo quis. E ele chamou os 12 apóstolos. Fazer parte da multidão é bom, é importante, mas é muito melhor estar com Cristo diariamente, a sós, num grupo pequeno, mas intimamente com Cristo. Porque, veja, ele chamou para quê? Para estar junto dele.
Os apóstolos foram chamados, no versículo 13, e vieram para junto dele. O discípulo, ele é chamado, além da multidão, para estar com Cristo. Os apóstolos passaram 3 anos de convívio intenso com Jesus. E todos aqueles que são chamados pelo Evangelho são convocados a uma vida de muito mais tempo, de convívio intenso com Jesus. Você pode pensar, mas Jesus já está no céu, reinando, sentado ao lado direito de Deus Pai. É verdade, mas Jesus te deu o Espírito dele. E Jesus te deu uma promessa dizendo, eu estarei com você até os confins da terra. Você nunca está sozinho, Cristo está com você. Você nunca está sozinho, onde há 2 reunidos ou 3, no nome de Cristo, lá ele está. O discípulo, ele é chamado além da multidão, para perto de Cristo, para estar junto com ele. Por isso nós perguntamos, você está junto com Cristo? Você se deleita e gasta tempo na presença de Cristo? Você lê a palavra de Cristo? Você ora? Ou essas coisas são coisas que você faz uma vez na semana? Uma vez no mês? De vez em quando? Você está só na multidão? Você está junto de Cristo o tempo todo? Às vezes os discípulos não são chamados só para estar com Cristo e ficar ali parados. Eles são chamados para estar com Ele. No verso 14 também fala isso. E para os enviar a pregar. Ou seja, estar com Cristo, mas é também ir onde Cristo foi. E exercer a autoridade de expelir demônios. O que Jesus fez, os discípulos são chamados a fazer. Ir onde ele foi, fazer o que ele fez, pregar a mensagem que ele pregou, anunciar o nome dele, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a salvação. Sabe o que isso significa? Que além de ter uma vida de intimidade com Cristo, que é essencial do discípulo, que é fundamental para o discípulo, que é o maior privilégio, a maior alegria do discípulo, o discípulo é chamado para servir como Cristo serviu. É bom, é agradável também os momentos a sós com Cristo. Tranquilo. No silêncio, meditando, pensando, longe de tudo. Mas que isso não ficou só nesses momentos. Ele vai com você no meio da bagunça. Você deve ir. Ir aonde ele foi, fazer o que ele fez. Sabe o que isso significa, irmãos? Para em termos mais práticos. Ser um discípulo de Cristo é ir além da multidão, é estar com ele intimamente. Você tem intimidade com Jesus, você busca isso, você faz uso desse privilégio. É estar com ele em comunhão. Veja, nós temos Jesus e os 12 discípulos em convívio íntimo, próximo e intenso. O discípulo de Cristo, ele é chamado além da multidão, mas ele não é chamado para viver sozinho, é chamado para viver com os outros discípulos. Estar aqui na casa de Deus, constantemente, diariamente, semanalmente, é privilégio e é dever dos discípulos. Jesus não chamou Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, e colocou cada um longe do outro. Jesus chamou todos para junto de si. E quando Jesus chama você, quando Jesus me chamou, quando Jesus alcança pessoas que estavam nas trevas com o Evangelho, ele chama para junto de si, para junto do seu povo. Ser parte da igreja é também ter intimidade com Cristo. É também ter uma vida espiritual, estar na igreja, estar presente, adorar junto ao povo de Deus, é também o que marca o discípulo verdadeiro. Mais uma vez, ir no grande evento, cantar uma música bonita, na iluminação adequada, com o jogo de luz adequado, o tom adequado, pode tirar muitas emoções e arrepios. A adoração verdadeira não é só isso. É estar com o povo de Deus constantemente. Constantemente. Em outras palavras, irmãos, ou olhando por outro ângulo, não faça da vida com Cristo algo secundário. Não faça da intimidade com Cristo algo dispensável. Priorize isso. Lute por isso. Bata o pé no chão por isso. Fala, olha, agora eu não vou atender o telefone, porque eu estou no meu momento com
Participar da vida na igreja não é secundário, não é um bônus. Se der tempo eu vou. É essencial, é a sua prioridade. Lute por isso e diga: olha, eu não vou para aquele lugar, porque hoje é o dia que o Senhor me deu. Estar na casa dele, eu vou adorar. Olha, eu estou cansado, estou doente, mas eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou me esforçar, porque eu não vou abrir mão daquilo que é o meu maior presente, o meu maior bem. Não trate a vida de discípulo como secundário, como extra. Primeiro eu sou pai, depois eu sou profissional, depois eu sou filho. E lá em quarto, sexto lugar, eu sou um discípulo de Cristo. Não, eu sou um discípulo em primeiro lugar. E como discípulo, vivendo em intimidade com Cristo, eu vou ser um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor. Mas estou dizendo aqui para você vir para a igreja e depois sumir na sociedade. Vocês poderem em cima de uma árvore tão próximo do domingo. Não. Mas junto aos outros discípulos que você tem alimento, sustento, crescimento, nutrição, para poder exercer o seu papel onde você estiver. Não trate a vida com Cristo algo que fica só para a multidão. Não trate a vida com Cristo algo como secundário, como extra. Priorize, valorize. Não abra mão. Várias vezes eu escuto pessoas falando assim: minha vida está na correria, um monte de coisa para fazer, mas eu não abro mão da minha novelinha. Eu não abro mão do meu filminho, do meu passeio, do meu encontro com o meu marido, com a minha esposa. Todo mundo tem aquilo que ele valoriza e não abre mão. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão, não. O descanso é importante, o lazer é importante. Deus te deu um mundo cheio de possibilidades, de coisas agradáveis e boas. Os irmãos me conhecem, sabem que jamais vou ensinar a você abrir mão das alegrias que Deus te deu, das possibilidades de usufruir, das bênçãos de Deus. Faça isso para a glória de Deus, faça com alegria, realmente valorize. A ética cristã do trabalho implica o descanso. Se você não descansa, você não está trabalhando como a Bíblia ensina. Tudo isso é fundamental. Mas sabe o que eu quero dizer? Coloque acima de tudo isso sua vida com Cristo. Olha, o tempo que eu tenho para ler a Bíblia, eu não vou. Pode chefe chamar, se você não tiver essa possibilidade, claro. Se você é extremista aqui, não entenda, mas estou falando de uma forma exagerada, como uma hipérbole, para que vocês entendam o ponto. Pode coisas acontecerem, eu não vou abrir mão. De novo, eu sei que existem emergências, doenças, crises, tudo isso. Tenha um bom senso ao interpretar o que eu estou dizendo. Mas sabe por que eu levo para o máximo, usando pontos exagerados? Porque a gente assim, olha, 7 horas da manhã eu li a Bíblia. Lá fora, a 5 casas de distância, eu ouvi um barulho esquisito. Olha o que é. Aí vai, tudo bem. E, de novo, não é nada grave. Simplesmente, barulho da cidade normal. Mas aí, até você chegar em casa de novo, já passou o tempo que você vai amanhã. Sabe o que vai acontecer no outro dia? Provavelmente vai ter outro barulho em outro lugar mais alto ainda, para te tirar a presença de Deus. Todo dia, meio-dia, é hora da minha oração. Eu estou dando apenas exemplos de horários. Se o celular vai tocar, o e-mail que você está esperando a método vai chegar. Não abra mão. Não abra mão. Não trate como algo sem importância. Lembre-se, Jesus me chamou porque Ele quis para junto dele. E esse é o momento que eu separei do meu dia para isso, para estar com Ele de forma íntima, de forma profunda. Eu sei que Ele está comigo durante todo o dia, mas agora é o momento eu e Ele. Eu vou falar, Ele vai me ouvir, Ele vai falar, eu vou ouvir. Eu vou chorar, eu vou sorrir, eu vou me alegrar, mas eu vou estar com o meu Senhor. Talvez você vai ter que deixar o seu celular 5 pontos de distância. Talvez você vai ter que ensinar seus filhos que tal dia, ou todos os dias, tal hora, é a hora do silêncio, para papai e mamãe conseguir estar com Deus.
Não ache que isso é impossível. A criança nenhuma aprende. E sabe o que normalmente muitas vezes acontece? As crianças aprendem a fazer isso também. E no horário que você já ensinou, elas estão aprendendo, elas também vão querer a Bíblia para ler. Talvez nem sabem ler, mas acham legal, acham bonito. E assim começam a seguir o exemplo. Não trate como secundário a sua vida com Cristo. Não fique só na multidão. Não fique só nos grandes eventos. Viva todos os dias intensamente como um discípulo. Sirva a Cristo como um discípulo. Talvez você pense, mas quem sou eu para servir a Cristo? Não sei quem Jesus quis chamar. Alegre-se nisso, com humildade sirva. Porque se você pegar o nome desses apóstolos, se não fosse Jesus os chamar, 12, perdão da expressão, Zé ninguém. Pescadores, cobradores de impostos, outros pescadores, pessoas normais, com empregos normais, com vidas normais, que tinham sua família, seus empregos, seus afazeres, seus lazeres, seus gostos, mas Jesus chamou eles de seguir. Jesus chama pessoas normais. Você não precisa ser uma super estrela, um grande sábio, alguém excepcional, fenomenal para Cristo te chamar. Cristo chama quem Ele quis. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele já te chamou. Sirva-o com a melhor da sua capacidade, vivendo uma vida com Ele. Sirva. Sirva. A última característica que eu quero falar, que diferencia a multidão do discípulo. A multidão está sempre nos momentos de aglomeração, de alegria extrema, emoção. O discípulo está nos momentos de servir. Onde Jesus for, faz o que Jesus faz. Nas igrejas, infelizmente, nós temos muitos que são da multidão, outros que são discípulos. Porque sabe o que muitos estão fazendo nos dias de hoje? Tratam a igreja como um lugar para ser servido. Assim como escolhem o restaurante que vão comer, escolhem a igreja que vão. E trocam de igreja como trocam de roupa, porque essa igreja parou de me servir. Quando meus filhos tinham 3 anos, eu precisava dessa igreja porque tem salinha para crianças de 3 anos. Agora eles têm 5, aqui não tem mais, eu vou para outra. Agora eles são adolescentes, eu vou para onde tem um bom trabalho de adolescente. Porque meus filhos são importantes. Eu estou me sentindo mais animado musicalmente, eu vou mostrar uma boa música. Eu gosto de música. Eu gosto da palavra, onde a palavra é pregada. Olha, eu não gosto de pregar muito não, eu vou onde prega só 20 minutos. Ninguém pensa assim, eu vou onde eu preciso servir. Aonde Cristo precisa que eu sirva. Aonde meus filhos podem servir. Aonde eu posso ser bênção. Aonde eu posso estar com Cristo, ir aonde Ele foi, fazer o que Ele fez, com a autoridade dele. Cristo chama pessoas normais, mas chama para trabalhar. Cristo chama pessoas normais, pessoas que têm outros afazeres. Um outro erro grave. Muitos acham, não, quando eu tiver tempo eu vou servir. Ainda não consigo. Deixa meus filhos crescer, aí eu vou ajudar na igreja. Aí eu vou trabalhar. Não, deixa eu conseguir terminar tal curso. Deixa eu passar esse projeto. Deixa eu fazer tal coisa. Aí eu vou servir. Mateus tinha o seu emprego, era cobrador de impostos, ganhava muito bem, mas talvez tinha muito trabalho para fazer. Jesus o chamou. Pedro e os seus irmãos eram pescadores, e tudo indica que eles eram donos do próprio negócio, empresários. Jesus o chamou. Paulo era o mestre dos costumes do povo hebreu, era um perseguidor não dos mais baixos do nível, tinha muito a fazer. Jesus o chamou. Eu estou querendo dizer que Jesus chama pessoas normais, pessoas que têm muitas outras coisas para fazer. Não espere você estar na situação adequada para começar a servir. Sirva quando Jesus te chamar. Porque nunca vai ter situação adequada. Mas o dia de servir já chegou. O local de servir já chegou. Por isso nós perguntamos: você
Está na multidão ou você é um discípulo? Você vive com Cristo intimamente e serve como Cristo serviu alegremente? Ou você busca apenas os momentos de êxtase no meio da multidão? Apenas a cura, apenas o amor. Marcos nos mostra essas duas características, esses dois eventos. Sabe o que é mais triste disso tudo? A multidão pode até receber a cura e ter momentos de êxtase sentimental maravilhosos e inesquecíveis. Eles perderam o melhor e o principal: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu sei que esse sermão talvez pode ter levado você a pensar, mas é mais fácil, até mais agradável ficar na multidão. A história de seguir a Cristo é difícil, é mesmo? Jesus chama para você pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Mas pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo é a melhor coisa que existe. Muitos acham que é loucura, mas aqueles que conhecem a Cristo, que experimentam o amor de Cristo, que pegam a sua cruz, negam-se a si mesmo e o seguem, vão concordar com o que estamos falando. Eles têm alegria verdadeira, paz verdadeira. Eles têm o próprio Deus, o próprio Cristo. Ser discípulo é muito melhor. É mais difícil. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e aplique a tua instrução em nossas vidas. Senhor, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver o que é ser cristão e como é viver como cristão. Nos dê a alegria, a disposição e a coragem de seguir a Cristo, de estar com Ele. Nos ajude a priorizar os momentos com Ele. Nos ajude, Senhor Deus, a viver junto ao povo dEle. E em tudo que fizermos, honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.